Fala pessoal, Ferraz aqui. Outro Ferraz aqui, só que Marcelo. Pois é, muita gente aí se questionou se eu tinha dado um tiro em Marcelo e roubado o canal só pra mim. Mas na real é que a gente decidiu botar nossos sobrenomes em comum como o nome do canal agora, porque e deixar esse Forge Informática de molho para próximos projetos aí que vocês vão ver, talvez muito em breve, se tudo der certo, né? 2021 promete, rapaziada. Fica atento aí. Pois é. Novidades em breve. Então, tema de hoje: erros que iniciantes cometem, marinheiros de primeira viagem na montagem de PCs cometem quando vão montar seu primeiro PC, sua primeira maquinazinha. E não só iniciantes, né, Ferraz? O pessoal Verdade. muito avançado também comete isso. Alguns dos erros que a gente citou aqui, o pessoal também comete. Inclusive, foram os erros que nós cometemos também. E a gente vai compartilhar com vocês para que, mesmo independente do seu nível de conhecimento, você possa aproveitar o conhecimento para alguma coisa útil, né? Sempre o conhecimento para qualquer pessoa que não o saiba vai ser útil de alguma forma, né? Né? Então, a primeira coisa que a gente vai citar aqui é sobre GPUs. A gente percebe que muita gente acha que quanto mais VRAM uma GPU tem, mais forte ela é do que GPUs que tem menos VRAM. O que isso não tem nada a ver, né? Inclusive, isso bastante... Como é que eu posso dizer? É uma parada muito complicada, porque tem sites, ainda hoje em dia, sites grandes que divulgam produtos assim, placas de vídeo, dizendo ser gamer só pela quantidade de VRAM. Pois é. Preços extremamente caros, geralmente. Então, tenham isso daí em mente. Não, VRAM é importante, como o Ferraz vai citar, só para um uso específico. E a tendência é sempre das placas mais caras terem mais VRAM, mas também é por esse uso específico. Pois é. VRAM basicamente de GPUs é usada para comportar texturas. Então, se você é um design de 3D, que faz modelagens 3D, ou se você se você gosta de jogar jogos muito pesados em 2, 4K, essas texturas são muito mais pesadas. Então, se você tiver uma GPU com pouca VRAM, não vai comportar todas elas, né? Principalmente quem faz modelagem 3D, que é algo que vai ter que renderizar as imagens e precisa realmente de uma GPU com muita VRAM mesmo. Não é à toa aí que tem as GPU quadro, né, da NVIDIA, que são justamente para esse fim, né? Pois é, elas nem são tão fortes assim para games. O Ferraz vai botar um teste aí para vocês no quadro. Mas acredito que mas um dos diferenciais dela é mais pela quantidade de VRAM. Exato. Como a Titan. Geralmente a Titan também tem. Muita gente que é, digamos, iniciante nessa coisa de modelagem 3D até prefere comprar a Titan, que apesar de ser um absurdo de caro, é mais barata do que uma quadro, né? Algumas quadros. Enfim, eu vou demonstrar aqui usando o site que a gente sempre usa, que é o Pai Google, né? Para pesquisar sobre justamente duas placas de vídeo que tem a diferença de VRAM, que é a RX 570 de 8 GB e a 980 Ti de 6 GB. Se você está acompanhando os vídeos direitinho, você sabe o absurdo que vai ser essa comparação aqui, principalmente pelo último vídeo que nós fizemos sobre as gerações de GPU, vai estar aí no card para você que não viu. Que nós dividimos em duas partes, mas na primeira parte a gente falou sobre a série 900 e se você viu, você sabe qual é o resultado aqui desse teste. Então vamos colocar aqui RX 570 de 8 GB versus 980 Ti 6 GB. Então aqui está a AMD RX 570 versus GTX 980 Ti no site User Benchmark. E você vê aqui que tem um pouco de diferença de desempenho Só um pouco dessas duas GPUs. Nesse caso da RX 570, ele não especifica aqui a quantidade de memória, mas tem a versão de 8 GB, o que não interfere em clock, nem em núcleos dessa GPU, apenas eles aumentam a VRAM dela. Não é como a 1060, que é de 6 GB, é como se fosse a 1060 Ti. Nesse caso é o mesmo chip, só que com VRAMs diferentes. A AMD gosta de fazer esse tipo de coisa. E não sei porquê, porque geralmente os preços são bem parecidos e muitas vezes não vale a pena comprar com menos VRAM. Mas vocês podem ver aqui que é um caso semelhante.
É importante citar porque é um caso que eu acho que vale mais a pena para o pessoal que está comprando um PCzinho de entrada. Existe a RX 550, que é o modelo de entrada. Ela tá desempenho parecido assim com a GT 1030, alguns jogos ela ganha, alguns jogos ela perde. Mas essa RX 550, ela tem um diferencial de que ela tem dois modelos, um de 2 GB e um de 4 GB. Esse modelo de 4 GB é mais ou menos a mesma faixa de preço, só que é um pouquinho melhor, por conta dessa maior, como é que posso dizer, disponibilidade de VRAM. Então, o pessoal que está procurando aí, fica a dica, RX 550, 4 GB. Exato. Mas no preço certo, pelo amor de Deus. A gente está citando um exemplo aqui meio injusto, porque, como eu citei no vídeo das placas de vídeo, a NVIDIA não deveria ter colocado 6 GB apenas numa placa como essa, que era para comportar 4K na época, e que 6 GB é muito pouco para comportar texturas em 4K. Em 2014 não tinha jogo com textura muito pesada, mesmo 4K, então meio que pode justificar, mas eu acho que não deveria ter vindo uma série TI nessa época com apenas 6 GB, no mínimo 8. Mas aqui é um exemplo. Ela é só 70% mais forte apenas do que a 570, mesmo a 570 tendo mais VRAM, para vocês entenderem que VRAM não significa nada. Como vocês podem ver aqui nos outros testes. Tem uma parada que ela aqui ganha 60%, 64%, 51% melhor nos jogos. Nossa senhora, tem um jogo ali de 50 FPS. Se você é um cara que compra por VRAM, você repense o que você está fazendo aí da sua vida, meu querido. Inclusive, isso é um erro que muita gente comete. De novo, independente do seu nível de experiência nesse mercado, caso você ainda cometa isso, tá aí a dica, não compre por VRAM, sempre pesquise pelo chip gráfico. Exato. E o segundo ponto aí agora é um outro ponto que também tem a ver com isso. Questão de nome. Você não comprar CPU só pelo nome. Mas isso é inclusive uma parada que o pessoal de PC fraude usa muito. Se você não assistiu nossos vídeos de analisando PCs que são fraude, que eu botar aqui no card também. E muitos dos PCs que a gente analisou usavam desse artifício para aumentar o preço dos PCs, mesmo sendo um lixo. Exato. Então o cara colocava um i7 de segunda, falava que era o melhor PC do mundo porque tinha i7, às vezes até era i7 de primeira, que ainda era pior ainda, e falava, só porque tem gente que tem isso, né? Ah, e a i7 é bom. A i7 é bom. Tinha um i7 de 27ª geração, né? Pois é. Quem não assistiu o vídeo, assista aí. Se a i7 é bom, eu concordo. O i7 é bom pra época que ele foi lançado. Quando passa tempo, meu filho, ele vai sendo obsoleto. Esse tipo de set, esse tipo de set mais antigo, eu não sei nem se vale a pena para pessoal que tem ele ainda hoje. Talvez um setup mais de entrada e tal. Até combine. O de segunda geração ainda é um bom processador, mas já está um pouco datado. O padrão de i7 de primeira até 7ª geração, hoje em dia é um padrão de entrada para processadores. Então você vê aí o i3, que é um processador de entrada, com o mesmo padrão do i7, 4.8, com taxas de clock parecidas, apesar que não vai serem as mesmas, porque esses i7 geralmente com as versões de overclock, podia chegar até 5 GHz, então não vai... comparativo aí na tela para vocês terem ideia da evolução. Não vai ser a mesma quantidade de clock, mas não como isso importa. Para comportar todas as partículas, todo o seu jogo, vocês vão precisar dos núcleos mesmo. E geralmente é um padrão que seria bom vocês adotarem para compra de processadores. Sempre comprar processadores com uma sobra de núcleos e não por clock. Porque eu vejo muita gente também só vendo o clock, inclusive no passado eu era uma dessas pessoas que via mais o clock do que os núcleos. E eu brigava muito com ele por causa disso. Apesar do clock ser importante para manter uma taxa de quadros alta, o núcleo vai ser importante para manter uma estabilidade no seu jogo. Então não adianta nada o seu jogo conseguir comportar os 120 FPS e ficar dando drops para 60 ou 80. Vai ser uma coisa extremamente ruim. Então é muito melhor você ter mais núcleos do que mais clock, porque seu jogo vai ter uma taxa de quadros, um frame time mais
estável. E como a gente já falou em outros vídeos aqui, eu não lembro exatamente em qual, um frame time estável, sem muitas subidas e descidas, é o ideal para você ter uma experiência mais fluida, independente do FPS. Se tiver em 30 FPS, mas com o frame time retinho, é melhor do que você jogar com 120 subindo e descendo o frame time direto. Exato. E se você comprar um processador com poucos núcleos, se você for jogar um jogo CPU bound, que como explicamos, CPU bound são jogos que usam muitos núcleos de processador, com certeza vai correr esse stuttering, que é como é chamado, esses drops, e vai ser uma experiência horrível pro seu jogo, porque é muito ruim você estar jogando e falando grosseiramente, travando o jogo, né? Outro tópico que vamos falar é comprar placa-mães baratas para o seu setup. A gente já citou aqui que placa-mães de entrada série A ou H, no parte da H da Intel, né? Não é uma boa coisa para seu setup, porque você não deixa muita margem para upgrade, não deixa muita margem para nada, na verdade, mas ainda assim, dependendo do caso, você pode comprar essa placa-mãe mais de entrada se o orçamento não der, né? Mas tem gente que compra sempre a mais barata e acaba se prejudicando com isso, né? E não só compra mais barata, mas também compra a placa-mãe errada. E foi o que aconteceu comigo e com o Ferraz, inclusive, com a nossa primeira experiência com PCs, que não eram placas mais baratas, mas ainda assim deram muita dor de cabeça, tanto para mim quanto para ele. Exato. Inclusive, foi o mesmo problema que a gente teve, que foi com a marquinha Gigabyte. Minha placa-mãe veio sem funcionar, que era um problema de fábrica dela, e a de Ferraz deu um problema na BIOS, que cagou a BIOS dele todinha e teve que reescrever a BIOS. Foi um problema do cão. Uma desgraça essa porra desse problema que eu tive aí com a minha placa-mãe. Eu fui atualizar a BIOS, eu juro que eu não fiz nada sem o Jesus de errado. Apenas coloquei o pendrive, fui instalar a BIOS, coisa que é muito horrível, que essa placa-mãe que era de 8ª e 9ª geração, tinha que ainda atualizar a BIOS por pendrive, sendo que muitas aí oferecem a opção de atualizar direto na BIOS, sem nenhum risco de dar defeitos maiores. E simplesmente a BIOS deu algum problema, não atualizou direito e cagou a BIOS todinha. E em um lugar que tivesse algum equipamento para reescrever a BIOS, né? Por coincidência ou não, era da mesma marca Gigabyte, né? Eu não recomendo Gigabyte por isso. Mas também tem outras marcas, não é só marcação com Gigabyte. Eu não gosto da BIOStar também. Eu recomendo sempre para o pessoal, mesmo que está comprando placas mais de entrada, que olhem ou a ASRock. A ASRock tinha muitos problemas também de variação de energia antigamente. Eu não sei se tem hoje mais, eu nunca mais ouvi falar. A ASRock hoje é uma marca muito boa e muito custo-benefício também. As placas deles, eles não têm umas placas tão bonitas assim. Eu acho muito bonitas as da ASRock. Assim, não tem tanto RGBzinho assim, como tem outras placas aí, como por exemplo da Aorus, que é da Gigabyte também. Mas as placas da ASRock eu diria que são placas bem robustas, que muito úteis. Inclusive eu uso uma ASRock B360M Fatality, né, que tem que ter o nomezinho gamer, e ela é muito boa e tipo tem uma durabilidade muito, muito bacana aí. Da parte da ASRock eu recomendo bastante também. Pois é, e a outra marquinha é a da Asus, que é a minha. Eu passei 1 ano sem meu computador direito. O primeiro PC chegou em casa, começou a dar problema, foi para RMA, voltou algumas vezes. E eu gastei muito dinheiro com isso, para depois descobrir que era a placa-mãe. Passei 1 ano sem o PC e depois que eu troquei pela minha da Asus, não deu mais problema nenhum. Pois é, então escolham direito as suas placas-mãe. Nos nossos vídeos aí tem explicando como montar setups e você pode se basear nisso para comprar sua placa-mãe. A gente sempre recomenda algumas. E é isso aí, não compre placa-mãe só pelo preço. E outra coisa que vocês não devem olhar só pelo preço é o tópico de agora: fontes. Muita gente compra fonte só porque tá mais barata, sem olhar. Como se fosse algo que pode comprar de qualquer jeito, né? É só o coração do PC, assim, falando grosso modo, que, claro, o coração real é a placa-mãe que conecta todos os dispositivos, mas
A fonte alimenta seu PC. É o carboidrato ela do PC. bombeia o sangue do seu PC. Se o seu sangue não vai bombear pro coração, ele para. Então, e para tudo, viu? Geralmente. Então, por que o pessoal erra muito na questão de fonte? Primeiro que acha que toda fonte, só por ter selo 80 Plus, serve. Não é o caso. Inclusive, nós, nessa nossa pesquisa para fazer o conteúdo desse vídeo, reassistimos um canal que a gente assiste muito para ver se a nossa fonte presta ou não, que é o canal da TechLab, nosso querido Ronaldo aí, overclocker, tester, o cara testa tudo. E ele adora testar fontes, principalmente fonte bomba, para alertar o pessoal aí. Então, é um bom canal para você se basear em qual fonte comprar, de qual marca comprar, porque muitas marcas fajutas aí com selo 80 Plus fajuto. Sigmatech é um melhor exemplo que eles citaram lá, de uma marca extremamente enganadora aí, com seu selo 80 Plus. E é um canal que você pode, além do nosso, ver aí, porque no nosso setup também recomendamos algumas fontes, ver para se basear em qual fonte comprar. De antemão, podemos recomendar algumas marcas, que a EVGA, que é uma marca muito boa de fontes. Corsair, para mim, é a melhor marca que existe de fontes atualmente. Para mim também. E uma outra marca que vem aí no mercado bem baratinha, com um custo-benefício bem bom e que foi aprovada pela TechLab, é a marca da Redragon, que são as fontes bem baratinhas e que você pode comprar sem esse medo aí dela ter uma eficiência cagada, né? Então a gente, só para recapitular, a gente recomenda EVGA, Corsair, Thermaltake, Redragon e Cooler Master. Cooler Master também é uma boa marca de fontes. E essas que a gente citou mais no final são mais custo-benefício ainda, apesar de eu ainda preferir as EVGA e Corsair, que são bem robustas, você vai ficar anos com essas fontes sem precisar trocar. A Corsair ainda é bizarra, que você bota uma fonte, por exemplo, de 500 com uma configuração absurda, e de alguma forma a fonte de 500 tira a eficiência do rabo e consegue comportar esses componentes. Parece que o selo da Corsair é selo 90 Plus, porque tá louco, é muito bizarra a Corsair. A Corsair é uma boa marca para qualquer coisa, impressionante, né? Pois é, teclado dela, memória, fonte, tudo, enfim, gabinete também, tudo da Corsair é bom. Então, se achar um preço bom Corsair, só vai. PC Corsair. Coloquem aí na sua lista de favoritos essa marca, Corsair, muito boa. O próximo ponto é um ponto que muita gente comete e acaba se frustrando um pouco quando o PC chega em casa, que é comprar o PC com um pentezinho de RAM só, de 8 GB. Exato, o pessoal ainda não se ligou que o Dual Channel muitas vezes é o limitador do seu hardware, que você não ter Dual Channel é o limitador que está fazendo com que você passe raiva com seu hardware. E como exemplo, nós estávamos vendo um teste aí, que inclusive eu vou colocar aí na tela, sobre o 3200G Single Channel e o 3200G Dual Channel, e vocês vão ver um pouquinho assim de diferença, só um trisquinho. Não é nem por causa da quantidade de RAM que está disponível, também mas não é só por isso, é porque o Dual Channel, ele pega os dois pentes e faz com que eles trabalhem como se fossem um só. Exato. Isso, querendo trocando ou não, informação entre eles, fazendo com que fique bem mais rápido essa troca de informações. Pois é, ao invés de ter que puxar tudo de um pente só, ele puxa de dois em paralelo e o trabalho é muito mais rápido. Basicamente dobrado. Tanto que vocês vão ver aí nesse benchmark que, não se engane, a gente não está falando que o Dual Channel vai dobrar o FPS. Mas nesse caso, quase dobrou o FPS aí no Fortnite, né? E em casos que você já tem um FPS muito alto, mesmo com Single Channel, ele vai dar uma estabilizada, como foi o caso do primeiro PC de Ferraz. Exato. Meu primeiro PC teve dois problemas no Battlefield, tanto por ele ser Single Channel, tanto por ser quad-core. Battlefield era um jogo que já exigia no mínimo 6 cores para rodar liso, e eu colocando Single Channel de 8 GB ainda, que estava no limite, aí foi a gota d'água. O jogo rodava muito ruim aqui no PC. Porém, apesar dos quad-core do meu processador, quando eu coloquei outro pente de 8 GB e virou um Dual Channel 16, o jogo se estabilizou e ficou bem jogável. Pareceu, foi uma bizarrice tão grande que eu falei, não vou precisar trocar de processador.
Apesar de que dava uns drops, por exemplo, tava em 120, ia pra 110, mas tipo, eram uns drops de 120 e 110, não eram uns drops de 120 para 60, como tava acontecendo. E um negócio que eu falei em outros vídeos também, que eu tô sofrendo com esse problema agora, que um pente de memória meu queimou, e eu tô só com um. E o single channel, mesmo em gerações mais antigas, que o meu é um i7 de quarta, mesmo em gerações mais antigas, é bastante perceptível. Eu jogava com mais de 200 FPS no CS e agora eu tô jogando com 100 e poucos, uns 200 baixo. Pois é. É bem perceptível a diferença, pessoal. Principalmente na AMD. A AMD, como eu já falamos muitas vezes aqui, ela não é usável em single channel, não para jogos. Então, você usar AMD para jogos single channel, você tá perdendo 50% do seu hardware aí. Quase. Isso é verdade. Em desempenho, né? Então o que é que a gente recomenda? Se você não pode comprar 2 de 8, que é o mínimo que a gente recomenda hoje em dia, 16 GB de RAM é o que o seu PC precisa para ele rodar bem todas as aplicações, todos os jogos. Então você pode pegar um pente só de 8 GB, mas tenha em mente que depois você vai precisar botar mais outro. Exato. Hoje em dia, muita gente ainda compra... Quanto antes. Muita gente ainda compra o Dual Channel de 2 de 4. É algo que eu e Marcelo discutimos aqui para falar para vocês, que apesar que você comprou pensando realmente na eficiência e realmente comprar 2 de 4 vai ser melhor do que um de 8. Porém, pessoal, não recomendamos que você faça isso hoje em dia mais, pois você não vai ter um preço de revenda muito alto nesses pentes de 4 GB e vai acabar que quando você for trocar para 2 de 8 para ter 16 GB, vai ser muito mais difícil vender seus pentes, às vezes você nem vai conseguir e vai ter que desembolsar mais dinheiro ainda. Então você pode comprar o PC com um de 8 e depois fazer o upgrade colocando mais um de 8, mas não compre 2 de 4 hoje em dia mais. Apesar que é meio contraditório do que a gente está falando para botar Dual Channel, mas depende da época que você está. Principalmente aqui no Brasil, porque na gringa muitos já têm esse gap de grana, né? Para já ir com Dual Channel padrão de espaço no mercado, né? Então hoje o padrão é 16 GB e não mais 8. E se você colocar 2 de 4, você vai ter um preço de revenda baixo. Priorize sempre o longo prazo, pessoal. 2 de 4 é bom para o curto prazo, só que no longo prazo é um lixo. Exato. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre essa questão interessante, que é preço de revenda, padrão do mercado atual, então fiquem ligados aí. É isso aí. E o próximo tema, uma parada que o pessoal também não presta muita atenção na hora de comprar. Às vezes pega um PCzinho com um APU da AMD, que as APUs da AMD são muito boas, né? Uma crítica a elas, mas... Os melhores APUs do mercado são da AMD, inclusive. Sim, mas eles compram um APU e depois querem botar uma placa de vídeo extremamente forte, como é o caso de um rapaz que eu vi recentemente, que ele estava querendo botar uma RTX 2060 com um Ryzen 5 3400G. Sendo que o mais recomendado seria ou o 3500X ou o 3600. No caso, se colocasse o 3400G, apesar de que seria um processador que não seria balanceado com a placa de vídeo, por ser 4.8, e além de que ia subutilizar a APU que estaria nele. A Intel, muito tempo aí foi com suas APU HD Graphics, porém ela já tirou as APUs da linha gamer dela e não usa mais porque fica subutilizada, porque a maioria compra o processador para usar com uma placa de vídeo, e pessoas que não querem jogar não compram processadores da linha mais forte, né? Pode crer. Então, pessoal, quando vocês forem comprar um PC, até nisso vocês têm que pensar. O PC é sempre pensando no longo prazo, para você não ter dor de cabeça depois. É melhor você acabar passando, posso dizer, se comprometendo um pouco mais, gastar um pouquinho mais agora, para não ter dor de cabeça depois. Que se você economizar agora para ter dor de cabeça, você vai ter dor de cabeça muito antes. E pessoal, acreditem no que a gente está falando, que o mercado de hardware é perverso. Você vai comprar uma coisa, agora tá rodando tudo de boa, vai passar um ano, vai estar rodando tudo cagado. Um exemplo bom que a gente pode citar é o pessoal que comprou a 1660 Super, que eu acho uma placa
muito boa até, melhor que a 1060 que eu tenho aqui em casa, mas ela comprou com expectativa de quê? 1080p Ultra. Saiu o quê? O Red Dead Redemption 2, saiu o quê? Saiu Assassin's Creed Valhalla, e essa pessoa com certeza está passando mal, porque não vai estar rodando em 1080p Ultra numa taxa de quadros muito boa na 1660 Super. Então, não compre hardware pensando no agora, compre pensando muito no depois e no que você quer fazer com esse hardware. Pessoas que compraram a 1660 Super pensando no Ultra Full HD estão decepcionadas. Pense assim, mesmo que você precise para agora o PC, sempre pense no depois. E assim, pessoal, a gente fala da pessoa que pegou pensando no Full HD Ultra, mas o pessoal que pegou pensando só no Full HD e High ou médio não está decepcionado. Então depende do que você quer. Se você comprou, por exemplo, uma 1660 Super para jogar jogos competitivos, LoL, CS, você também não está decepcionado. Então depende do que você quer. A gente falando num conceito geral, que a maioria das pessoas quer jogar jogos mais pesados, tipo Way, elas peguem um gap de processador, peguem um gap de memória, peguem uma placa-mãe que dê para atualizar depois, uma B, uma Z, talvez, ou uma X. E é isso, peguem sempre pensando no futuro. Eu estava até conversando com um amigo meu recentemente, que ele falou que pessoal compra muito processador pensando no futuro, compra memória RAM pensando no futuro, mas GPU não. GPU compra pensando no agora, do que ela roda agora, e depois fica frustrado, né? Então prestem atenção nisso aí, pessoal. Exato. E querendo ou não, o que eu vou falar agora tem muito a ver com o próximo tema, mas as placas que mais têm sobrevida, querendo ou não, são as placas high-end. Sim. Então o pessoal que tem as placas de vídeo mais caras aí, as 80 Ti, as 70 Ti, por aí vai, é o pessoal que está mais tranquilo. Por exemplo, o pessoal que comprou a 1080 Ti não precisaria trocar agora nem para 2080 e talvez trocaria só para as 3000 que estão saindo aí. A 1080 Ti ainda está sobrando demais para Full HD e, enfim, esse pessoal ainda até hoje ainda está jogando 2K, 4K. Então tá com uma sobrevida enorme aí. Claro, na época ele pagou R$3.000, o que é barato para um 80 Ti. A gente falava, eita, R$3.000 é caro para 80 Ti. A inocência nossa, porque hoje tá absurdo, né? Hoje usada, ela tá custando R$2.700, R$3.000 e ainda tá barata. Então, para vocês terem uma ideia de como o negócio é bizarro no mundo de hardware. Pois é, o mercado hoje em dia tá uma loucura. Tô até já me irritando com isso, porque a gente vai montar um PC para pessoas que vêm pedir nossa ajuda e não consegue, porque o mercado de novos está muito caro, pessoal. Então, recomendamos que assistam nossos vídeos, saibam comprar, mas tenham isso em mente, o mercado de novos está muito bizarro. E também tem a ver com esse tema. Não ignore de forma alguma as versões anteriores, tanto de processador quanto de placa de vídeo. Principalmente agora. Principalmente em momentos de crise. Que o mercado está absurdo, que o mercado de usados está mais quente aí no mercado. E não ignorem, pois você pode comprar uma configuração que você quer no mercado de usados ou com peças anteriores, né? Pois é. Hardware foi feito para durar, pessoal. Então, você comprando uma placa de vídeo de, sei lá, 2 anos atrás, ela vai durar muito tempo mais. Então, vocês não precisam ter tanto medo assim. O pessoal compra muito, quer muito comprar um novo, quer porque quer por causa da garantia, né? Garantia da loja e a garantia da fabricante. Eu não os culpo, porque garantia é importante para uma peça cara que você vai comprar. É muito ruim, por exemplo, se você for comprar uma 1080 Ti no Mercado Livre e ela depois de 2 meses dá pau, e aí, o que é que você faz? Você não consegue acionar nada e perde seus R$3.000. Há formas de você testar o hardware que você comprar usado e ter certeza de que ela não está tendo problemas agora e provavelmente não vai ter nem tão cedo. Outra coisa que você pode fazer é subutilizar. Então, por exemplo, o que é que eu faço? Eu sou meio doente, vocês sabem, que eu gosto de jogar com 500 FPS na tela. Tô mudando um pouco mais agora, mas eu sempre boto no MSI Afterburner, eu limito a minha 980 Ti para 50% da utilização dela. Ou seja, eu subutilizo ela e mesmo assim ela cospe FPS na tela. Quando é que eu vou ter problema com essa placa? Vai demorar muito tempo, então... É um
método, se você gostar de ser doente igual o Marcelo, né? Mas vocês podem limitar o uso da sua placa apenas utilizando, por exemplo, o V-Sync. Você jogar com 60 FPS cravados do V-Sync, com uma resolução menor, você não precisa jogar em 4K, 2K. Coloca em Full HD com V-Sync, se você tiver uma 1080 Ti, ela está sendo subutilizada, você vai estar com os gráficos no Ultra, e mesmo assim ela vai estar usando 70%. Mesmo que o cara botar em 2K, ainda vai estar sendo subutilizado. Exato, e 1080p ainda mais, vai ter uma imagem bonita, que tipo, resolução 2K, 4K eu já acho um entusiasmo muito grande, apesar de serem muito lindas, você não precisa necessariamente, e vai ter um jogo bonito, vai preservar sua GPU e ter um tempo de vida dela muito maior, né? Inclusive, isso é um ponto extra. Eu acabei de pensar aqui agora, improviso. Pense nas resoluções, como isso está ligado diretamente ao que a gente falou, de pensar no futuro. Hoje, Full HD é o padrão, só que a gente já está migrando para o padrão do 4K. Exato. Então, pense sempre na resolução que você vai jogar, não só agora, mas também depois. Uma vez que você tem a experiência de ver uma tela com resolução maior, é difícil desver. Eu falo isso por experiência própria. Pois é, Marcelo veio aqui e ele fez alguns testes na minha televisão 4K, em alguns jogos em 4K. Óbvio que minha 1060 não aguentou, porém dava para ver os gráficos extremamente nítidos, a imagem muito nítida e linda. E quando ele voltou para o monitor Full HD dele, é um pouco esquisito mesmo de ver uma resolução menor. Mas eu acho que talvez seja questão de costume. E eu, como joguei muito tempo da minha vida, não por opção, mas joguei muito tempo da minha vida apenas no HD 720p, pra mim, qualquer coisa está sendo lucro agora com essa televisão nova, né? Mas tenho certeza que mesmo agora, se eu tentar voltar para 720p, depois de ter visto, depois de estar jogando em Full HD, que é o que eu estou fazendo, porque é o que minha placa está aguentando, né? Vou sentir muita diferença. Vai mesmo. Eu acredito que é isso. Outra coisa que o pessoal tem que considerar considerem os consoles. Às vezes o PC Gamer não tá valendo a pena no momento, como é o caso de agora. A gente não tá sempre valendo a fala pena. isso. Considerem muitos consoles, que querendo ou não é o melhor custo-benefício, hardware e desempenho do mercado, são consoles. O PlayStation 5 tem os seus 10 teraflops, coisa que o que tem 10 teraflops? Uma 2080 Super chega, né, nessa faixa de desempenho, e uma 2080 Super, só a GPU é o preço do PlayStation 5. Então o PlayStation 5 hardware completinho tem um desempenho de uma 2080 Super por R$5.000, o que no mercado de hoje, vocês acham que o PlayStation 5 tá caro, pessoal? Não tá. Não está. O desempenho que ele entrega, pelo preço que ele tá, ele não está caro. É uma afirmação. Caro, tava o PS3 quando ele lançou, o PS4 ele lançou a R$4.000, R$5.000. Sim, mas o PS5 não está caro. Se você pegar o mesmo hardware para PC que o PS5 vai dar o quê? R$12.000 de hardware aí. Por aí. E antes com R$12.000 você montava um PC pica das galáxias. Exato. Como a gente já falou aqui. Com R$12.000, hoje em dia, com 5.000 ainda dá pra montar um PC muito bom. Dá, você Só monta o que- meu PC, por exemplo, que é uma 1060 com i5 9400F, que é um PC bem bacana. E era isso que eu ia falar. Mas ainda assim, não é um PC tão forte assim, principalmente para 4K, como o Ferraz falou, que tá tendo que jogar em Full Exato. HD, porque o PC dele não aguenta 4K. Então, se fizer um comparativo direto do hardware do console para o hardware do meu PC, que seria a 1060 com i5, o meu PC toma um pau. Um pau mole, assim, porque o PS5 foi feito para 120 FPS e ainda o 4K, então não está caro, pessoal. Consoles não está caro, levando em conta o desempenho que ele vai entregar ali pelos próximos 8 anos, que é quando geralmente troca, de 8 em 8 anos trocam a geração de consoles. Se você comprar o PS5 agora, você não vai fazer uma má compra. Não vai. Apesar de que se você esperar, vai economizar. Se Mas, você esperar um ano enfim. aí, provavelmente ele vai ficar mais barato, até porque talvez a pandemia já tenha acabado, o mercado estabilizado. Mas, enfim. É isso daí, pessoal. Essas são as dicas que a gente tem pra você hoje. Provavelmente o vídeo ficou muito longo. Exato. Então é isso aí. Espero que vocês tenham pegado essas dicas. Não comprem, não façam mais esse tipo de erro, porque são erros bem básicos. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham pegado essas dicas aí que a gente deu.
Pessoal que participou da nossa live segunda-feira, dia 23, provavelmente aproveitou muita coisa disso na Black Friday e também agora sabe como aproveitar em outras épocas do ano. Então, Exato. se você não participou, pena, mas já passou. Vão ter outras oportunidades aí, mas essa você já perdeu. A Então nossa não próxima- percam as próximas. A próxima aula está prevista para ser só em janeiro, então realmente se perder uma oportunidade, infelizmente, mas não se preocupe que ainda tem chance. Exato. E tem os nossos vídeos aqui que são gratuitos para você, né? Só pedimos que você se inscreva no canal e deixe seu joinha aí, que ajuda bastante. Manda para o seu amiguinho que não manja muito, ou que está começando agora, ou mesmo aquele cara que já manja muito. Já manja muito e pede para fazer dual channel de 8 GB em 2020, né? Pois é. Dual channel de 2 pente de 4, parece que dizer isso. Exato. Então, é isso aí, pessoal, e falou. Falou.